Vamos lá para mais um vídeo. E antes desse vídeo começar, eu quero te dizer que se ele tá indo pro ar, porque eu tive coragem de verdadeiramente fazer o que meu coração vinha pedindo há dias. Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês o testemunho ou a história de como Deus mudou a minha vida em um mês. Esse é um daqueles vídeos que não tem roteiro. Eu simplesmente senti esse desejo no meu coração e falei: Senhor, que essa mensagem chegue para quem precisa ouvir, para quem ela deve chegar. Tua filha que está do outro lado precisando de uma resposta sobre o que o Senhor quer para a vida daquela pessoa, e me usa se for assim, na tua vontade. E eu falei para mim mesma, esse vídeo com certeza vai ser um vídeo que eu vou me emocionar bastante, porque é um assunto que mexe muito comigo. Eu já comecei o vídeo já emocionada de pensar somente no assunto. Então vamos lá para o vídeo, como Deus mudou a minha vida em um mês. Eu posso até dizer como Deus mudou a minha vida da água para o vinho em um mês. Tudo começou quando foi em setembro, no começo de setembro de 2024, eu me separei do meu noivo. E a gente se separou porque a gente chegou a uma conclusão que o nosso relacionamento estava muito mais para uma amizade do que para um relacionamento. E foi muito ruim admitir isso, mas foi a verdade, né? Então, a gente conversou e achou melhor que terminasse, né, o nosso relacionamento. Então, eu decidi ir para a casa da minha mãe, eu fui para lá. E quando eu fui para lá, eu me distanciei muito de Deus, porque eu não sei o que aconteceu. Eu acredito que também foi um propósito de Deus para minha vida, mas eu acabei que me distanciei muito, porque o relacionamento era um pilar muito importante para minha vida e terminou. Eu já vinha distante de Deus e foi algo que fez meu relacionamento terminar, porque se eu tivesse mais conectada com Deus, eu teria lutado mais pelo meu relacionamento, né? Não teria deixado acabar daquela maneira, principalmente porque a gente tinha uma história. Mas, assim como uma andorinha só não faz verão, um relacionamento para ele tá saudável, as duas partes têm que querer, né? Então acabou que a gente chegou a esse consenso, né, os dois, de que seria melhor naquele momento terminar. Aí a gente terminou, fui lá pra casa da minha mãe e aconteceu que eu mudei, assim, de personalidade bastante. Eu me distanciei de uma maneira de Deus que eu comecei a não me importar mais com nada, e eu pensei assim: eu vou seguir minha vida, né, vou me abrir para outras coisas, e não vou mais de jeito nenhum voltar com o meu noivo. Não pretendia voltar com ele de jeito nenhum, apesar da nossa história, porque o meu coração estava muito endurecido. Eu pensava assim: se ele perdeu uma mulher como eu, é porque ele não estava valorizando, e eu falei assim: não quero mais. E eu me afastei dele de uma maneira que a gente não tinha mais quase que zero contato. A gente se falava pelo WhatsApp, mas eu decidi mudar de academia, porque ele também treinava naquela academia, e eu decidi sair. Aí a gente passou mais de um mês separado e eu decidi que iria viajar para São Paulo. Pronto, eu viajei para São Paulo em outubro, no dia 7. Então eu fui. Só que quando eu tava lá em São Paulo, os 3, 4 primeiros dias foram ótimos. Mas quando foi lá quando eu tava com 7 dias lá, eu comecei a fazer reflexões sobre a vida, do nada. Aí eu comecei, antes de eu ir pra lá,
eu tinha me aproximado já mais do Jaime. Eu lembro que teve um dia que a gente saiu pra tomar um açaí. Ele falou assim: você me dá a honra de tomar um açaí comigo, ó, gaiato. Aí a gente foi e quando eu me separei dele, eu percebi que eu não sorria mais, eu não era mais uma pessoa feliz. Tipo assim, eu me transformei em outra pessoa, eu não me reconhecia mais. Aí eu decidi endurecer o meu coração pra vida. Aí nesse dia que ele tava lá, ele bateu uma foto minha onde eu tava desprevenida. E ele bateu uma foto minha onde eu dava um sorriso super sincero. E eu falei assim pra ele: nossa, que saudade que eu tava de sorrir assim, eu não me reconheço mais. Isso foi um dia antes de eu viajar. Nesse dia eu chorei tanto, dormi e chorei. Aí eu viajei e quando chegou lá com uns 4, 5 dias eu já não me reconhecia mais. Eu não parecia mais aquela carinha do coração endurecido que tava lá tava nos outros dias. E eu comecei a sentir muita saudade de casa e muita saudade da minha família. E eu acredito que Deus não faz nada em vão, porque eu ter ido para São Paulo pela primeira vez na minha vida, ter ficado longe da minha família, né? Eu nunca tinha viajado assim, sozinha, para passar tempo fora. E eu me questionei sobre muitas coisas e principalmente qual eram os meus valores e qual as coisas que eu não estava disposta a abrir mão na vida. E quando eu tava lá, eu sentia uns 10 dias depois, eu sentia uma profunda tristeza. Assim, que parece que nada preenchia. E a minha fuga lá, que foi um dos motivos que eu engordei, é porque eu sempre ia pra restaurantes, né? E lá eu comia horror de comida. Então, assim, eu tava lá e nada dessas coisas me preenchia. E eu ficava naquela ansiedade de qual era o próximo lugar que eu iria sair pra ver se ocupava de alguma maneira a minha mente. E eu percebi que eu tava muito vazia em todos os aspectos que você pode imaginar, assim, eu não me reconhecia mais como nada. E eu acredito que esse foi o deserto que Deus me fez passar, porque eu frequentava restaurantes caros, saía para os melhores locais, mas eu me sentia completamente vazia. E para as pessoas que me conhecem, assim, nessa época eu ainda postava as coisas no Instagram, para as pessoas que me conhecem verdadeiramente, às vezes a pessoa olhava uma foto onde eu tava lá linda, vou mostrar até para vocês aqui, posso deixar uma foto, mas no meu semblante tinha um semblante de tristeza. E às vezes o Jaime respondia os meus stories e colocava uma carinha de choro. E nesse meio período ele parou de me seguir, depois ele começou a me seguir de novo, porque como eu tava muito decidida, até tinha falado pra ele que não iria voltar, aí ele falou que não suportava me ver vivendo ou sendo feliz, e eu entendo completamente que é isso. Aí ele já tinha voltado a me seguir e ele falava que pelas fotos, né, eu tinha um semblante de tristeza. Aí quando ele falava qualquer coisa comigo era aí que eu chorava mesmo, e muitas vezes a minha fuga era conversar com ele. Aí eu passei lá no total de 24 dias, gente, pra mim foi uma das piores fases da minha vida, por incrível que pareça. Muita gente, eu sou do Ceará, né, muita gente falava assim pra mim: Karine, eu dava tudo pra mim começar a vida em outro estado, eu queria muito morar fora, ter a oportunidade de sair. E pra mim as oportunidades, elas sempre existiram, só que eu sou uma pessoa que eu tive a certeza quando eu tava lá que eu nasci pra ter família. Eu sou uma pessoa que eu não me sinto preenchida com essas coisas mundanas, assim. Eu vou sair pra um restaurante que dá uma conta de 600, 700 reais, mas eu estou completamente vazia. Eu posto uma foto no Instagram pra tentar mostrar pra alguém que eu tô vivendo alguma coisa, e sendo que eu nem tô ali de verdade, sabe? A minha mente, ela tá em outro lugar. E eu senti que foi aí que Deus começou a trabalhar na minha vida, porque eu queria tanto voltar pra casa, tanto que eu ficava muito mal o dia todinho. Aí eu lembro de um dia muito marcante, que eu tava fazendo cardio lá em São Paulo,
E eu tava ali só de corpo presente. Arriscar a qualquer hora acontecer qualquer coisa comigo, porque eu tava andando e a minha mente estava em outro lugar. Aí quando foi no dia 31, eu voltei pra casa, eu comprei uma passagem uns 10 dias antes, consegui comprar, e eu não falei pra ninguém que eu ia voltar pra casa. Aí fiz uma surpresa, né, pra todo mundo, porque no dia 1º foi meu aniversário. E eu voltei. Fiquei muito feliz quando eu voltei pra casa. E foi aí que eu descobri um valor muito importante pra mim, que é família. A família pra mim é algo muito importante, que eu não estou disposta a abrir mão pra qualquer coisa na minha vida. A família pra mim é um dos meus pilares mais importantes. Acima de Deus, assim, não acima de Deus, desculpa, só não acima de Deus, mas a família pra mim, ela é a minha base. Então, assim, por isso que eu fiquei tão mal e tão vazia. Aí, eu voltei, aí fiz o meu aniversário no dia 1º, né, a gente foi pra um restaurantezinho, bateu os parabéns e foi maravilhoso. Aí, nesse dia, o Jaime tava lá de gaiato, se convidou pro meu aniversário e foi. Só que aí, depois disso, a gente veio pra casa juntos e a gente ficou juntos, né? E depois de alguns dias, assim, ele foi embora de casa. Gente do céu, a gente morava junto e eu vi ele indo embora, né? Ele alugou uma casa e foi embora. Só que quando ele foi embora, ao invés de eu ficar bem e ficar feliz, que tudo tinha se solucionado, né? Eu fiquei tão mal de um jeito que eu não tinha ficado no começo do nosso relacionamento, no começo do nosso término. Eu fiquei mal quando a gente terminou, depois eu me recuperei, depois ele ficou muito mal e depois eu fiquei bem. Só que quando eu vi que ele tinha ido embora daqui, eu fiquei muito mal. Aí eu entendi que nesse nível era um nível espiritual, que Deus estava fazendo com que eu sentisse que o Jaime, eu tinha que ficar com ele, ou pelo menos dar mais uma oportunidade para esse relacionamento que a gente já vai fazer, já tem mais de 4 anos, né? Então, o Jaime, ele falava que todas as noites ele orava por mim. É aí que entra também um dos propósitos de Deus, porque quando a gente se separou, ele achava talvez que iria ficar bem, que não sei o que. Gente, foi totalmente ao contrário. Ele viveu dias de vale mesmo, dias muito ruins, onde ele fala que talvez um dos maiores propósitos da gente ter terminado foi ele ter se conectado com Deus. Eu não sei o que aconteceu na vida dele, que talvez aí seria ele que tivesse que falar, mas um pouco que ele me fala é que parece que Deus também fez um grande milagre na vida dele, que foi falar assim: você tem que se aproximar de mim, tá tudo dando errado porque você não tá próximo a mim. E ele falou que viveu dias sombrios e que Deus restaurou ele. E o mais difícil pra mim era ver o quanto eu tava endurecida, com meu coração endurecido, e o quanto o Jaime tava orando por mim. E eu era antes a pessoa que orava pela gente, sabe? Desde da metade do nosso relacionamento até antes da gente terminar um pouco, eu sempre fui aquela mulher que tentei edificar o lar. A gente começou a ir pra igreja junto porque eu ficava chamando. Só que aí depois eu meio que me cansei, porque eu via que era só eu que tava fazendo, né? Já justamente por conta de estar já com o coração mais distante de Deus, eu acabei me cansando. Aí, quando eu vi o Jaime lá naquela casa, eu fiquei muito mal. Aí Deus foi trabalhando na minha vida e eu falei assim: não, eu acho que eu preciso dar uma segunda chance pro nosso relacionamento. Aí eu falei pra ele que eu queria voltar com ele. Aí, quando eu lembro que quando eu terminei com o Jaime, que eu voltei com ele, gente, eu fazia meses, desde quando a gente terminou, que eu não dormia bem, assim, verdadeiramente não me sentia feliz e em paz. E quando eu voltei com ele, parece uma coisa, assim, eu me senti que eu estava em paz novamente e bem novamente, sabe? Aí tudo bem.
Só que eu me sentia ainda vazia e incompleta. Quando a gente voltou, eu vivi momentos assim muito depressivos, muito. Eu me sentia completamente vazia, incompleta. Eu não sabia diagnosticar o que era que estava acontecendo comigo. Aí eu lembro que um dia eu gravei um vídeo pra mim mesmo e falei assim: Karine, eu juro pra você que eu gostaria de saber aonde foi que você se perdeu, porque eu voltaria lá e tentaria te mostrar que tudo isso ia acontecer na tua vida e que não valeria a pena. Porque quando eu me separei do Jaime, eu vivi momentos assim tortuosos que não condiziam com as coisas que eu gostaria de estar vivendo, né? Então eu me afastei de Deus, que eu não tinha consciência ainda, mas era isso lá na frente que iria ser revelado pra minha vida. Aí eu não sei aonde eu me perdi. Só vivia chorando, extremamente depressiva. O Jaime estava trabalhando quase que o dia todo. Se eu soubesse, eu voltaria agora. E quando eu ficava só, eu ficava muito triste, muito. Aí eu entendi que eu lembrei de algo que eu sempre falava. Às vezes a nossa alma tá gritando, tá pedindo socorro, tá clamando, só que a gente não consegue ouvir, porque é tanto barulho externo, é tanta coisa que a gente não consegue ouvir, que a nossa alma tá gritando e clamando. E às vezes ela clama nessa tristeza que parece que não passa, que tá tudo bem, tá tudo em paz, tudo se encaixou novamente, mas parece que não passa. Lá no fundo tem um vazio, tem uma angústia, tem uma preocupação. E eu sentia muito isso, muito de uma maneira muito acentuada, todo dia. Aí eu me lembrei disso e teve um dia que eu falei assim pra mim: Karine, eu tenho certeza que isso daí é um vazio existencial, de falta de Deus. E foi aí que eu disse pra vocês que Deus mudou a minha vida em um mês, porque parece assim que eu vivi uma crise existencial. Muita gente fala que quando a gente tá na idade dos 9, tipo 19, 29, 39, a gente passa por esses conflitos internos, né? Gente, eu passei muito, e foi de uma maneira muito acentuada. E foi justamente, né, nos meus 29, depois que eu fiz aniversário, aí tudo isso aconteceu. Eu fiquei não sabia mais o que eu queria da minha vida. Eu cheguei à conclusão de que eu não tinha mais sonhos, eu tava completamente frustrada. Eu lembro que eu tava completamente viciada em Instagram, foi aí que eu fiz esse vídeo que eu falei que eu não tava mais usando Instagram, porque eu percebia que eu tava vivendo uma vida vazia, uma pessoa que só vivia as coisas pra postar, não era nem pra viver. Se eu vivesse e não postasse, pra mim não tinha vivido. Então assim, eu me tornei uma pessoa irreconhecível, uma Karine completamente longe da minha essência. Eu sempre fui uma pessoa muito grata a Deus, e eu acredito que a gente, quando é grato a Deus, as coisas boas acontecem, sabe? E parece assim que eu me desconectei tanto de quem eu era, que eu não era mais grata, eu não parava mais pra apreciar uma natureza, um pôr do sol. Então eu vi que tudo isso me afastou de Deus. Assim como a natureza te aproxima de Deus, se você parar de agradecer, parar de apreciar a natureza, parar de fazer suas orações, você vai se desconectar de Deus. Então eu senti isso, sabe? E eu falei assim: pronto, tenho 29 anos, não sei o que eu quero da vida, não sei o que eu tô fazendo, não tenho resultado nenhum, a minha vida tá completamente frustrada. O meu relacionamento acabou, um monte de coisa na minha vida só deu errado. Então eu cheguei à conclusão e falei assim: Senhor, até hoje tudo na minha vida só deu errado. Tudo que eu achava que um dia talvez iria dar certo começou a dar errado. Eu não sei mais quem eu sou, eu não tenho mais sonhos,
Eu não tenho mais intimidade contigo. Até hoje tudo só deu errado. E eu cansei. Eu cansei de não dar certo, de viver vazia e frustrada. Então, a partir de hoje, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, novamente. Eu cansei de não ter alguém pra contar, sabe? Quando você tem a certeza que Deus tá com você, você sabe que você tem alguém pra contar. E quando eu tava longe de Deus, eu não tinha ninguém pra contar. Por isso que eu tava vazia. Eu não tinha o meu pai pra me proteger e pra me guardar. Aí, gente, quando eu fiz essa oração e falei, Senhor, essa daqui é a minha vida. Toma nas tuas mãos. Eu não sei explicar pra vocês. Mas algo aconteceu no mundo espiritual que refletiu na minha vida, porque a tristeza ela foi embora. A angústia que eu sentia foi embora. Eu comecei a entender até coisas que Deus tinha pra minha vida e eu fiquei pensando, né? Antes eu acho que eu tinha uma frustração muito grande, porque eu sempre fui aquela pessoa que sonhei muito e parece assim que as coisas nunca aconteciam pra mim. Eu sempre me dediquei, sempre me esforcei, mas vou dar um exemplo. Financeiramente as coisas parecem que nunca tinham dado certo na minha vida. Aí eu pensei, Deus me trouxe tanta clareza que eu fiquei pensando assim, e o que adianta eu ter riqueza e perder a minha alma talvez no processo? E eu fiquei pensando que Deus, ele reafirmou as coisas assim na minha vida, sabe? Eu tive certeza de coisas que eu nunca imaginei que eu teria, assim, do nada. Eu tive certeza que eu não estou disposta a abrir mão dos meus valores pra crescer. Eu tive certeza que pra mim, Karine, a minha fé é inegociável. Eu me sinto muito amada e querida por Deus, porque eu tenho 29 anos e na minha humilde opinião eu tenho um nível de maturidade que eu vejo que tem muita gente que tem 40 e não tem. E eu me sinto cuidada por Deus, sabe? Porque Ele me fez olhar assim, Karine, esse mundo não é pra ti. Não adianta você fazer coisas que vão te deixar vazia, que você vai perder a sua intimidade comigo. E eu entendi hoje que pra mim a minha fé é inegociável. Tem um louvor que eu amo, que ultimamente eu canto muito, eu ouço muito para que ele se internalize no meu coração, que é: eu não vou negociar a minha fé. Vão dizer que é muito grande para mim, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu olharei para o alvo, que é Cristo. O nome dessa música é Vem Senhor. E ela, para mim, ela fez muito sentido na minha vida. E eu nunca me esqueço de um dia eu ouvi uma música, que essa música, ela foi a minha oração, só que eu só ouvi depois e eu não lembrava. Um dia eu tava passando num semáforo e eu vi um carro que eu acho muito incrível. Eu falei assim, um dia eu vou ter um carro assim. Aí a minha mente, como é pequena, ela pensou assim, não, tá sonhando demais. Aí eu pensei assim, não, os sonhos foram feitos pra gente sonhar e realizar. E se for da vontade de Deus, a gente realiza. E eu pensei assim, sonha mesmo, que é uma música que diz sonha mesmo. Aí eu peguei, fui lá no YouTube e coloquei essa música. Só que quando eu ouvi o início dessa música, me chamou muita atenção, porque ela foi exatamente a minha oração. Que ele fala assim, eu já tentei várias vezes, do meu jeito eu tentei. Me tornei um especialista em fracassar, em me frustrar. Se eu pudesse, eu voltava ao início onde tudo deu errado.
Senhor, eu deveria ter te escutado. Será que é tarde demais pra mim? E quando eu ouvi essa música, ela tocou lá no fundo da minha alma, porque graças a Deus nesse dia eu já tinha retomado a minha intimidade com Deus, mas eu falei, meu Deus, essa música ela foi exatamente a mesma oração que eu fiz. Porque, sinceramente, eu nunca tinha ouvido essa música do começo e eu falei exatamente isso pra Deus. Senhor, eu me tornei uma pessoa especialista em me frustrar. Porque eu sonhava e nunca nada dava certo, nunca nada se realizava. Isso foi me frustrando. E eu percebi que essa música ela foi exatamente a oração que eu fiz. E eu, meu Deus, como é que pode, né? E eu senti que depois desse período, eu não tenho bens, não aconteceu nada demais no mundo físico, a não ser eu ter voltado o meu relacionamento, mas algo muito importante que aconteceu é que hoje eu tenho paz. Hoje eu sei quem eu sou novamente, sou uma filha amada e sei que Deus tem muitos planos e sonhos para minha vida, né? Eu entendi muitas coisas, entendi que esse mundo não me preenche, como parece que às vezes preenche muita gente. Eu vejo gente que vive aí no mundão e não se lembra nem que Deus existe, e eu não consigo. Eu sempre senti que Deus tinha um propósito na minha vida desde criança. Desde criança, a minha mãe sempre foi católica e eu e a minha irmã, a gente já ia pra igreja juntas. Então, assim, eu sempre senti isso, mas agora eu não sinto mais como antigamente. Eu falo, eu tenho certeza, Deus tem um propósito na minha vida. E eu tenho certeza que Deus tem um propósito na sua vida também. Só que a gente tem que se entregar, a gente tem que confiar, a gente tem que falar, Senhor, até agora tudo deu errado sem ti. Até agora eu só fracassei. Agora eu quero ver o que acontece se eu confiar em ti, se eu fizer a tua vontade. Hoje eu não faço mais nada que eu não sinta no meu coração que condiz com os meus valores, com a minha essência e que não vá ferir a minha fé. Então foi algo que Deus fez assim na minha vida de verdade, que foi o principal. Não faço coisas que não condiz com as coisas que eu acredito, que vá de encontro com a minha fé. Pra mim é inegociável. Então, o que eu senti que Deus fez na minha vida em um mês foi rasgar o véu. Ele rasgou o véu e mostrou pra mim tudo. Aonde eu estava errando, aonde eu tinha que melhorar, e eu me tornei uma pessoa sensível para ver. Por isso que eu tirei o Instagram. Foi uma estratégia para me calar todos os ruídos, todas as pessoas que eram incoerentes, tudo. Eu silenciei tudo e eu sempre me questionava, Senhor, o que é que o Senhor quer me dizer? Senhor, me mostra, eu tô aqui. Abri a Bíblia, orava, Senhor, me mostra, me ajuda. Eu quero melhorar, eu tô aqui, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser diferente. E Deus tem feito. Deus tem me dado paz, tranquilidade. E hoje eu não... Eu quero, gente, sim, ter uma vida melhor. Eu quero conquistar coisas. Eu quero viver sonhos. Mas eu quero ser principalmente salva. Eu quero ter certeza de que quando tudo isso acabar, que é tão passageiro, é tão... Eu terei construído algo muito maior nos céus do que algo tão pequeno e passageiro. E se Deus foi tão claro comigo, me trouxe certezas tão profundas que eu tava pensando, se eu não tiver coisas, se eu não conseguir por alguma maneira, tá tudo bem, porque muito mais importante para mim hoje é a minha salvação, é o que eu vou conquistar, que é eterno. Eu um dia falei pra mim que eu tatuaria assim no meu pulso 80
90/infinito, que seria para mim não esquecer, sempre lembrar que não vale a pena passar 80, 90 anos e perder usufruindo aqui na Terra e perder a sua salvação, o que é eterno, né? O símbolo do infinito. Aqui, se a gente tiver sorte, vai passar 80, 90 anos. E no eterno, não é eterno, é para sempre. Então, eu tive clareza disso. E Deus tem feito muitas coisas boas na minha vida através disso. Eu tava vendo no aspecto do relacionamento, que sempre foi um pilar importante na minha vida, porque um pilar muito forte para mim é a família. Eu tava vendo que Deus tem abençoado. Eu sempre oro pela minha família. Eu quero ser mãe, eu oro pelos meus filhos que nem existem ainda. E Deus tem feito grandes coisas pelo meu relacionamento. Eu tenho visto o Jaime, né? Quando a gente voltou, alguém mais dedicado à família, ao relacionamento. Porque relacionamento dá trabalho. Relacionamento é construção de duas pessoas que querem fazer as coisas dar certo. E hoje eu sinto essa pessoa que quer fazer as coisas dar certo, essa pessoa que quer também se aproximar de Deus, para que esse cordão de 3 dobras ele seja mais difícil de quebrar. A gente, um cordão de 2 dobras é muito fácil de quebrar. Agora de 3, que é você, a pessoa que está com você, ou você e a sua família e Deus, é impossível de quebrar, porque aonde tem Deus não quebra. Aonde tem Deus é forte, é firme. Então, hoje, a gente é um casal que está buscando o Senhor na nossa vida. É claro que em uma construção, mas a gente faz os nossos devocionais, a gente tem ido para a igreja, a gente é a igreja aqui em casa. Hoje eu tenho certeza absoluta que Deus mora na minha casa. Deus mora em mim, Deus está na minha casa. Então, assim, eu me sinto muito, 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 muito abençoada. E eu acredito que as outras coisas que vão acontecer no futuro, depois daqui, é consequência de tudo isso, desse pilar mais importante que foi restabelecido. E é por isso que eu fiz esse vídeo para vocês, contando um pouco do meu testemunho e da minha história, de como Deus mudou a minha vida em um mês. Um mês sombrio, um mês onde eu passei por momentos que eu jurava que eu tava com depressão profunda e não iria sair. Mas a partir do momento que Deus me fez entender que aquilo ali era só a minha alma clamando e Ele querendo falar comigo e eu não estava ouvindo, quando eu entendi isso, que eu abri o meu coração, os meus ouvidos e a minha mente, Deus falou comigo, tudo mudou. Então talvez, eu até falei pra mim mesma, talvez eu nunca tivesse tido resultado até agora na minha vida, porque eu nunca tinha colocado verdadeiramente Deus no centro da minha vida. Deus, eu costumo dizer que antes, Deus era como um vizinho meu, que eu falava, que eu conhecia, que eu cumprimentava, mas que Ele nunca tinha vindo na minha casa. Eu nunca tinha deixado Ele acessar a minha casa. E hoje, Deus, Ele é um membro da minha família. Ele não é mais uma pessoa desconhecida, uma pessoa distante. Hoje Ele está aqui, Ele é tudo, sabe? E não é à toa que eu gravei esse vídeo, né? Eu tô gravando esse vídeo porque eu falei assim, hoje, sabe quando você vive algo bom que você quer compartilhar? Que você quer falar para as pessoas, que você quer, gente, olha, isso aqui é só passageiro. Gente, olha, se a gente não conquistar, tudo bem. O mais importante é a gente conquistar os tesouros que estão no céu, sabe? Então hoje eu falo do amor de Deus para as pessoas que eu tenho oportunidade, né? Apesar de eu considerar que eu não tenho amigos no momento, né? Vai que um dia Deus me dê amigos na fé, mas eu não tenho. Por achar que as pessoas não estão querendo, né? Esses valores não são totalmente incoerentes com esses valores. Aí eu prefiro me aproximar de pessoas que estão com esses valores alinhados com o meu, né? De construção de família, de buscar coisas, não coisas terrenas, mas coisas espirituais, enfim. Então foi por isso que eu gravei esse vídeo pra vocês. Foi algo que não teve roteiro, acho que ficou longo, mas falei tudo que eu senti que eu deveria falar pra vocês. E espero que de alguma maneira Deus tenha
se ele tiver me usado para falar com uma pessoa, foi o que eu pedi. Pra mim já vai ser o suficiente. Eu lembro que eu passei muitos momentos tortuosos na minha vida e nunca tinha ninguém pra me falar do amor de Deus. Deus tem um chamado tão grande na minha vida que Ele falou comigo a primeira vez há 2 anos atrás, a primeira vez depois que eu estava adulta, através de uma música. Essa música do Jesse Aguiar, ela foi trabalhando no meu coração e quando eu vi, Deus tinha se aproximado de mim e eu era íntima dele, sem precisar ir para uma igreja. É claro que foi algo que eu busquei futuramente, né, no futuro. Hoje eu me congrego em uma igreja porque é importante para que a gente não se desanime na fé, né? A igreja ela funciona como uma fogueira com várias madeirinhas com chama. Se você tirar uma madeirinha e colocar lá no canto, ela vai se apagar. Mas se você colocar ela novamente perto das outras madeiras que tem chama, ela vai se acender. Porque ali várias pessoas ajudando umas às outras. Eu nunca me esqueço que eu estava procurando uma igreja para mim ir e eu encontrei a Igreja Bíblica Batista, que é uma aqui próxima à minha casa. Todo mundo me pergunta, Karine, como foi que tu chegou nessa igreja? Eu não lembro. Eu só lembro que todo dia eu passava lá em frente, aí tinha assim, ó, lugar de salvação, lugar de adoração, lugar de família. Eu ficava assim me questionando, nossa, essa igreja, o que é que será aí? Eu nem sabia que era lá uma igreja, porque é tudo aberto, é lindo. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aí eu ficava pensando, o que é que será aí? Aí eu lembro que acho que foi um anúncio pra mim que apareceu, não lembro. Que apareceu que o pastor Aldemar de Campos ia estar lá cantando. Aí eu lembro que nesse dia eu não só fui eu, como eu levei quase 10 pessoas comigo no total. Aí desde esse dia eu nunca mais parei de ir. E lá eles começam o culto com algo que eu acho muito lindo, que eles falam assim. O pastor de lá, o nome do pastor, vamos supor, Armando. Ele fala assim, ó, eu me chamo Armando, um servo, aí ele fala que tá em... Vai, meu Deus, peraí. Eu me chamo Armando, num processo contínuo de restauração, lutando contra várias falhas de caráter. Aí meu Deus, é aqui mesmo que eu tenho que ficar, um lugar onde tem várias pessoas imperfeitas, mas que estão buscando ser melhor em Cristo. Então, eu decidi que eu me congrego lá, e eu tô indo, e tá sendo muito maravilhoso, né? Mas o começo mesmo que Deus agiu na minha vida foi através de uma música que eu ouvi. E quem sabe hoje Deus esteja falando contigo através desse vídeo, né? Então, assim, às vezes Deus tá falando com a gente e a gente só não tá ouvindo, que é muito barulho, é muita confusão, é muita informação. E às vezes Deus quer falar contigo e tu precisa silenciar tudo e ouvir Ele. E quem sabe hoje seja esse dia, tá? Então era esse o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Espero de alguma maneira ter contribuído. E muito obrigada por assistir até aqui, ter disponibilizado o seu tempo. E é isso. Então, até o próximo vídeo. Tchau!